Nós nessa manhã iniciamos a série, uma vez mais, chamada Quaresma 2018, e eu só quero te lembrar e lembrar aqueles que não estiveram aqui o que é Quaresma. Quaresma é simplesmente um período de 40 dias que antecede a Páscoa. Este período de 40 dias que antecede a Páscoa é celebrado pelo cristianismo mundial nas suas diversas expressões, na diversidade que o corpo de Cristo representa na terra. E nestes 40 dias, pessoas param para olhar para o ministério de Jesus, para olhar para a vida, para olhar para todos os milagres, os eventos, os ensinos, aquilo que ele passou, chegando, obviamente, para a sua paixão, sofrimento, morte e ressurreição. Ela tradicionalmente é ligada com jejum, porque jejum é o que acontece no início do ministério de Jesus. Antes de Jesus sair publicamente por aí, Jesus vai para o deserto, e no deserto ele jejua por 40 dias. Então jejum é parte da quaresma como um ato deste exercício de busca a Deus. A quaresma não é algo que deve ser rotulado como uma prática protestante, nem uma prática católica, nem uma prática de cristãos do Oriente, nem uma prática de cristãos ortodoxos. Simplesmente a quaresma é um período. Essa é a melhor definição, é um período de dias. E que na história da igreja ele se processa, ele é repetido numa busca para o Senhor. Por quê? Porque Jesus nos deixou este convite, que nós entendêssemos tudo o que ele nos ordenou. E se eu perco a possibilidade de uma maneira sistemática, buscar o Senhor, estudar, aprender, reviver, você sabe o que acontece e eu também. Você pode passar um ano sem revisitar os aspectos mais importantes da vida de Cristo. Isso é comum, porque a vida é ocupada por causa do trabalho, do dia a dia, de todos os afazeres que temos. E é muito comum na espiritualidade, pessoas somente focarem na espiritualidade que vá responder as respostas atuais das suas perguntas atuais. Então o meu problema, por exemplo, é saúde. Então a minha teologia, a minha busca vai ser saúde. Significando que eu só quero saber de cura. Se o pastor não falar de cura, o culto não foi abençoado. Porque eu fui lá para buscar uma cura. Se eu estou então no drama financeiro, eu vou procurar um lugar onde tem o quê? A palavra de prosperidade. Se ele não falar de prosperidade, que eu vou dar 1 e Deus vai me dar 1 milhão, também não vale. Esse pastor também não é legal. Essa igreja não é boa, porque ela não fala disso. Isso é terrível e é algo que tem acontecido no chamado mercado da fé. E ao contrário disso, no cristianismo, na história cristã, as pessoas, independente da época, das questões que estão vivendo e enfrentando, perceberam que o nosso papel, uma vez que somos chamados de discípulos, somos chamados de alunos, e alunos precisam aprender, e aprender cada vez mais. Então eu entendo algo esse ano sobre o ministério, sobre a vida de Cristo. O ano que vem, quando eu revisitar tudo isso, eu vou aprender mais. E este é o incrível da palavra. Porque você vai passar todos os anos da sua vida estudando e vai chegar lá no final dizendo: caramba, eu queria ter estudado mais. Eu queria ter aprendido mais, porque vai ter muitas e muitas áreas que você e eu não iremos tocar, não iremos entender. O Billy Graham, o evangelista americano, completa esse ano, se Deus permitir, 100 anos de vida. E quando a pergunta é dada para ele, o que você faria se o tempo voltasse para você? Ele disse em alto e bom som: eu oraria mais, estudaria mais a Bíblia e pregaria mais sobre a cruz de Cristo. 99 anos dizendo: eu queria estudar mais a Bíblia. Então não há assim uma medida, já sei, já entendi. Não, quando eu visito novamente o texto, ponho a minha cabeça e ela fica aberta para obter o novo, o Senhor nos fala: porque isso aqui não é Guerra e Paz, isso aqui não é literatura brasileira, isso aqui não é literatura shakespeariana, isso aqui é a palavra de Deus, e ela é viva. E ela é dinamite, e ela fala, e ela explode. Mas para isso eu tenho que buscar. Para isso eu tenho que abrir os meus olhos e entender o que ela está me dizendo. Nós então, nesse processo de caminhada com Cristo, Cristo que nos encontrou primeiro, Cristo veio até nós, nos mostrou que Ele pode saciar a nossa sede.
Essa sede que todos os seres humanos possuem, sede de perguntas sem respostas, sede de se encontrar com significado, sede de ter a vida preenchida com valores que me faz entender por que eu acordo e por que eu vou dormir. E eu pergunto para você, por que você acorda e por que você vai dormir? E a resposta vai muito além, eu acordo para trabalhar, para ter comida e vou dormir para descansar, para no outro dia fazer tudo de novo. Na fé nós temos o porquê acordar, nós temos o porquê dormir. Na fé tudo isso é válido, necessário, essencial. Se você não trabalha, você não come, se você não descansa, você não permanece vivo. Mas na fé, o significado da minha vida é entender que eu estou num momento, numa passagem, um tempo finito, passageiro na terra. E que neste período finito, passageiro, eu vou crescer no conhecimento de um Deus que um dia eu irei encontrá-lo. Começa a pensar na sua vida nessa perspectiva. Eu estou vivendo essa semana com a possibilidade de conhecer mais um Deus que um dia eu irei encontrá-lo face a face. Esse é o grande ponto da nossa vida. Não é o quanto eu vou fazer de dinheiro, não é o quanto eu vou estudar e aprender, por melhor e tão bom que seja isso, fazer dinheiro, aprender, viver, gozar de tudo aquilo que nós podemos. Mas o grande objetivo de estudantes, de discípulos de Jesus é o que eu posso aprender do meu Senhor. E tendo aprendido dele, que eu possa repartir com todos os que me cercam. E que eu vá além dos que me cercam e possa repartir com os de acolá, os de longe também. E isso me faz mais semelhante com Cristo, até que um dia eu possa vê-lo face a face. E se eu acordo nessa dimensão, a minha vida tem uma direção, tem uma rota. Se eu não acordo nessa dimensão, Cristo, Deus, Jesus, Espírito, tudo isso aí é um acessório que eu coloco no bolso como o meu telefone. Na verdade, menos que o telefone, porque o telefone a gente usa o tempo inteiro. Talvez um chaveiro. Chaveiro, vai ficar no bolso, na hora de dirigir o carro eu tiro, depois eu boto no bolso e ele fica lá largado. Né? O telefone está muito mais forte hoje em dia. Mas em Cristo eu entendo, não, o que será que Deus tem para me dizer hoje? O que será que Ele quer me transformar? Como é que Ele quer lidar com as minhas sedes, com as minhas necessidades? Como Ele quer transformar eu do estágio A para o estágio B, do B para o C e assim por diante? O que Ele está fazendo em mim neste dia, nessa semana? E eu te pergunto, o que Ele está fazendo em você neste dia, nessa semana? Responda para quem está do seu lado, você tem alguns segundos, vai lá, bota a cabeça a funcionar. O que você reconhece que Deus está fazendo em você nesses dias? Nessa semana, o quê? O quê? Vai lá. Você que nos assiste pela internet, faça a mesma pergunta para você. O que Deus está fazendo na sua vida, nessa semana, nesses dias? O que Ele está mexendo no seu caráter? Qual é a formação? Obrigado, depois você continua a pensar sobre isso. Pergunta séria, né? Pergunta séria. Porque daí você olha para você e fala, ele está mexendo nisso comigo. Ele está mexendo nessa área, está dando uma cutucada aqui, está doendo, ou está muito gostoso. Tem horas que Cristo parece estar do nosso lado aplaudindo, falando, well done, é isso aí, que legal. E tem horas que, tá mal, hein? Está mal, mas pode melhorar. Então, nesse processo de sede, eu tenho sede e ele tem a água. Eu tenho sede e ele fala, eu tenho um rio que pode fluir. Eu tenho sede e ele está lá dizendo, eu posso saciar isso. Vou saciar num dia só? Não, vai ser um processo, porque nós não aguentamos essa água total em um dia só, em um copo, em 1 litro. Mas Ele vai fazendo isso em nós. E à medida que Ele vai saciando as nossas sedes, a nossa alegria vai aumentando. Isso não significa que as tristezas irão desaparecer. Isso significa que eu irei viver, então, como significado que acordo, entendendo que eu estou aprendendo mais de Cristo em vida para se encontrar com Ele depois da morte.
Isso quer dizer que a alegria vai ser minha força, que eu vivo, acordo, trabalho, durmo com significado, porque estou num momento finito da minha existência, a caminho para a infinitude, para a eternidade com Ele. E a minha sede, Ele vai cuidando, e a minha alegria, Ele vai aumentando. A sede é física e essa eu combato, eu termino ela, eu findo ela com água. A sede física só precisa de líquido. A sede espiritual precisa do Criador. E o Criador é quem sacia a minha sede e aumenta a minha alegria. Quando o assunto é sede e a vontade de ter alegria, existe um evento no início do ministério de Jesus que nos compartilha algo tremendo. Era um casamento. E tudo que eu vou falar, você pode ler com alegria no Evangelho de João, capítulo 2, durante a semana. Era um casamento numa região da Galileia, numa área que até hoje nós temos dificuldade para localizá-la exatamente no mapa. Existem possibilidades e não certezas, mas é no norte de Israel. Casamento eram festas de mais de um dia, essa é uma outra palavra sensata, mais de um dia. 7 era o número da lei, 7 dias de um casamento. Podia flutuar, variar entre isso. Então, em sabedoria, você afirme que casamento eram mais de um dia, já está suficiente. Jesus está lá, Jesus foi convidado, seus discípulos foram convidados. O que significa isso? Que Jesus já estava reconhecido como um rabino que tinha seus seguidores. Portanto, eu convido o mestre e convido por consequência os seus alunos. E eles estão lá, todos eles neste casamento. E aí acontece a necessidade de sede e de alegria. Maria, de alguma forma, ela descobre e percebe que não havia mais vinho. E a pergunta é, como é que ela soube primeiro que não havia mais vinho na festa? A primeira possibilidade é que dentro de um casamento, nesse formato judaico, homens ficam de um lado e mulheres ficam de outro. Num casamento judaico, homens não dançam junto com mulheres. Cada um vai estar no seu canto, e é uma delícia. Eu falo para Camila, seu casamento vai ser um casamento judaico, não adianta nem discutir comigo. Vai ter toda a parafernália, vai ser maravilhoso, vou te pôr na cadeira, vou te levantar, pular, você vai pagar um mico danado, mas você vai dançar, vai ser um negócio bem legal. Porque eu participei de muitos casamentos judaicos quando lá morava e era sempre uma grande festa. Porque no casamento judaico existe uma lei, sabe qual é a lei? A lei é: todos os convidados têm uma obrigação. Sabe qual é a obrigação? O que você imagina? Chuta aí. Qual é a obrigação do convidado que vai num casamento? Dançar? O que mais você acha? Cantar, abençoar, o que mais? Imagina, você foi convidado, você tem uma obrigação, não é opcional isso. Todo mundo de bom senso vai sabendo, a minha parte nesse casamento é fazer isso. Beber? Quem dá mais? Festejar, quem dá mais? Levar o presente é essencial, mas não é. Quase. O objetivo principal de todos os convidados, até hoje no contexto judaico, a sua missão é ir alegrar o noivo e a noiva. É missão. Por isso que vai um grupinho de homens lá na porta da casa do noivo esperá-lo, fazendo festa, com faixa, a bagunça já vem dançando com o time. E da mulher, da mesma forma. Porque a missão dos convidados é fazer os noivos felizes. Faça o que quiser, vire de ponta cabeça, dê um presente surpresa e fique ali festejando. É uma coisa maravilhosa. Então, nesse processo de ter homens e mulheres, um de cada lado, a primeira possibilidade é que Maria estivesse junto com as mulheres, perto da onde ficavam os vinhos. Aí você vai dizer, por que mulher perto do vinho? Porque geralmente eram as mulheres que serviam.
Segunda possibilidade é que Maria talvez estivesse trabalhando no time, no staff do casamento, na coordenação do casamento, da festa. Então ela sabia em primeira mão por que o vinho tinha acabado. A terceira possibilidade, só Deus sabe, pergunte para ele quando se encontrar com ele. Mas essas duas, elas têm uma certa base, elas têm um certo alicerce. Primeiro, como eu disse, pela prática do casamento. Segundo, você já vai ver por quê. E ela então chega para Jesus e diz, olha, não tem mais vinho, não tem mais vinho. Jesus olha para ela e dá uma resposta que quando nós lemos em língua portuguesa, parece que Jesus está sendo rude com ela. Mas quando você lê isso no original grego, não há este sentimento da língua. E mesmo para quem não lê grego, quando você pega este texto que Jesus fala, mulher, que eu tenho contigo, mulher, o que nós temos em comum, quando você pega esta expressão e vai mesmo para a língua portuguesa, para o final da vida de Jesus, quando Jesus está na cruz, lá crucificado, diante de João e Maria, ele olha para sua mãe e diz o quê? Mulher, eis o seu filho, João querido, eis a sua mãe. Então, não existe aqui nenhuma resposta bruta, nenhuma resposta nervosa de Jesus. Segundo, Jesus também está deixando claro, mãe, e nessa hora eu não te chamo de mãe, eu te chamo de mulher, mas com respeito, mas para deixar claro para você que agora não é a agenda do filhinho menino Jesus, agora é a agenda do Filho de Deus, do Deus encarnado. E na missão do Deus encarnado, você é honrosamente uma mulher. Na cruz, quando eu estiver lá crucificado, eu estou ali agindo como Deus encarnado morrendo da cruz. Mulher. Porque eu vim para isso. Eu vim para uma missão, eu vim para sofrer, eu vim para curar, eu vim para libertar, eu vim para expulsar demônios, eu vim para transformar vidas. Então essa resposta é um marco, é um divisor. Aqui começa um momento, por isso que este é o primeiro milagre de Jesus. E aí o que acontece é que Jesus, depois de fazer essa distinção, ele deixa claro, olha, a minha hora ainda não chegou. E o que ele se refere quando ele diz a minha hora ainda não chegou? Não chegou ainda um momento quando homens tomarão posse de mim para fazer que seja executado o plano do Pai. Quando você, mamãe, está dizendo para mim, mas acabou de ouvir, se você está tentando pegar aquilo que é meu e que eu vou fazer. E isso acontece quando Jesus depois está diante de Pilatos, diante de Herodes, e eles perguntam, mas responde, tipo, livre sua pele. Ele diz, olha, o poder que vocês têm aí é porque o Pai deu. Vocês só estão no poder porque Deus está acima de tudo isso. Não é porque vocês têm poder na verdade, não. É porque este é o nome do jogo. Mas nesta hora, Maria não tinha então nenhum poder de eu vou te apressar, eu vou te colocar para executar a sua hora. Não. Agora o mais legal é que mesmo depois de ouvir Jesus falar isso, o que faz uma boa mãe, mesmo depois que o filho dá uma chacoalhada nela, o que faz? Ela desiste? Cadê a Mônica? As Déboras desistem, Mônica? Não. O que ela faz? Ela sai de cena e conversa com alguém. Fica de olho nele. Fica de olho nele. Faz tudo o que ele mandar. O texto disse, então, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que eles mandar. Entende por que eu disse que uma das possibilidades é que ela estivesse no staff trabalhando no casamento? Porque, quem é você para ficar mandando aqui nos serviçais? Eu sou garçom aqui desse time, você não manda em mim. Mas ninguém aqui retruca com ela, por isso que então é uma possibilidade dela estar ali no staff. O tom dela, então, nos faz imaginar neste casamento grande de muita gente, de gente servindo, de gente trabalhando, ela tentando jogar Jesus dizendo calma que está tudo bem, e aí finalmente Jesus se levanta para fazer o que queria. E lá havia então 6 potes de pedra, onde eram guardado água, e essa água era água para cerimônia, água para purificação, água para lavar as mãos. Lavar as mãos, aquilo que vai acontecer mais tarde no ministério de Jesus. Por que os seus discípulos não estão lavando as mãos?
Então, dentro de novo do mundo judaico, quando eu vou comer, eu tenho que ritualmente lavar as minhas mãos e proferir uma bênção. Eu tenho que declarar audivelmente uma bênção. E eu faço isso sempre para lavar as mãos. Lavo as mãos, pronuncio a bênção, então eu posso ir para comer meu alimento. Essas pedras jarros, estavam já vazias. Essas pedras jarros estavam ali, e aí, diante da voz de Jesus, encham os potes com águas, eles encheram até a borda. E é muito legal, porque o texto nos diz que havia uma flutuação da quantidade de litros que cabiam em cada uma desses potes, que varia de 80 a 120. Se os potes foram enchidos até a sua borda, significa que nós estamos falando de 720 litros. 720 litros já no meio de uma festa, tinha muito vinho para beber. E esses 720 litros, então, de água, se transformaram em vinho. E aí vem a conclusão, os encarregados vão até lá e dizem, olha, como pode isso? Noivo, todo mundo serve o melhor vinho. Em um outro momento, você primeiro dá o bom vinho, depois, quando todo mundo já está muito alegre, você vem com o vinho ruim, ninguém percebe mais a diferença disso. Quem gosta de fazer teologia da vida abstêmia fica doido com esse texto, mas é a pura verdade. Jesus nos ensina sobre o controle. Sobre o controle. Não vos embriagueis, é a palavra. E o vinho melhor vem depois, e o texto simplesmente termina. Este sinal miraculoso aconteceu em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus realizou, e ele revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos estavam o seguindo, os seus discípulos sentiram algo sobrenatural, porque senão não teriam largado tudo e seguido o mestre, mas é nessa hora, de acordo com João, que eles percebem que tem algo que vai além da compreensão. Este Jesus tem algo que vai além daquilo que nós entendemos. Ele transforma 720 litros de água para vinho. Água para vinho. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos e irmãs? O milagre da transformação da água para o vinho, primeiramente está nos falando sobre a transformação, conversão das nossas vidas. O vinho era o símbolo da alegria. O vinho existem frases no contexto judaico que diz, se não houver vinho, não haverá alegria. Jesus está transformando água para o vinho, dizendo, precisa haver uma transformação na vida de todos, da água para o vinho, condições diferentes, transformação, conversão, e que isso só pode acontecer se o Senhor der o comando. Isso não é a minha boa atitude, isso não é porque eu sou bonzinho, isso não é porque eu vou lutar e vou melhorar e vou evoluir e quem sabe noutra encarnação eu esteja um pouco melhorado. Não. É Jesus que em nós nos transforma da água para o vinho. É Jesus que obrigatoriamente faz eu não ser o mesmo que fui ontem. E para Ele que faz eu não ser o mesmo do ano passado. É aquele que olha para mim e vai me transformando a cada dia. E essa transformação, ela é perceptível. Quem está ao meu redor percebe que há um crescimento. Porque se não for assim, não está havendo transformação, conversão diária na nossa vida. E aí eu me torno em muitos modelos em seres assim que começam a definir a si próprio como eu conheço a Bíblia, eu vou à igreja, eu faço algumas obras, eu
tô lá, mas não tenho muito tempo, então eu não posso fazer isso ou aquilo. Ganhamos simplesmente como se fosse um protocolo, um rótulo de que agora eu estou na família, mas na verdade eu não sou a família. Eu estou na família, eu não sou a família. Cristo é quem faz, Cristo é quem transforma radicalmente, Cristo é quem de uma maneira miraculosa produz esse impacto. Cristo é quem faz isso. É uma transformação para um status superior. O vinho era a melhor opção para a alegria naquele momento. O vinho era o que poderia ali trazer mais sorriso. Portanto, Jesus realiza o primeiro milagre não só para chamar a atenção que transformação é o nome do recado, mas que também, quando ele chega, a alegria continua. Quando ele chega, a festa continua. E não continua só como estava, ela continua com algo ainda melhor, que é o vinho melhor. Aonde ele entra, a alegria da redenção entra. Aonde ele entra, a cura entra. Aonde ele entra, as soluções acontecem. E o real prazer é vivido aonde ele entra. Aonde ele entra, a festa não para. Aonde ele entra, a festa fica melhor. Por isso que quando Jesus é vivido dentro das nossas casas, das nossas vidas, dos nossos lares, nos nossos relacionamentos, nós enxergamos melhora a cada dia. Porque Cristo vai nos transformando para seres melhores e não para seres iguais. Em nome dele, esse Jesus que faz, que fez, eu quero compartilhar um último elemento e eu quero muito a tua atenção, preste atenção nisso. Primeiro milagre de Jesus, transformação, conversão, continuidade de alegria, água para o vinho. Quem estava com sede física e sede de alegria foi saciado. E o convite da transformação lá estava. Agora, no final da vida de Jesus, Jesus está na cruz e ele diz: eu tenho sede. O que é que ofereceram para ele? Alguém anônimo, nós não sabemos, ofereceu para Jesus em um tremendo e terrível contraste e paralelo. O povo diante da cena da cruz entrega um quase vinho, um vinagre. Era uma variável do vinho. Era o vinho dos legionários. Era o vinho dos soldados. Era a bebida mais ruim. Jesus entra e dá o melhor, dá água para o melhor vinho. O ser humano diante dele dá o quase. Dá o quase. E ele prova. E tendo sentido o gosto, ele diz: está consumado. E com isso ele curvou a sua cabeça naquela cruz, e com isso ele entregou o seu espírito. A nossa retribuição, meus irmãos, geralmente é assim, ela é pequena, ela é cheia de desculpas, ela é um quase aquilo que ele esperava. Mas ele pode mudar essa situação. Se eu decidir: Senhor, me inunda com a sua água viva, transforma-me por completo. Não me mantenha num status em que eu acho que está tudo administrável, mas eu não cresço espiritualmente. Pelo contrário, deixe o rio de água viva fluir dentro de mim. E quando esse rio flui, a transformação de água para o vinho acontece a cada dia mais. E aí eu posso dar de volta para o Senhor, não quase um vinho, mas dar para Ele tudo o que sou, consagrando a minha vida, consagrando tudo o que há em mim, e tudo o que não há em mim, inclusive, para dizer: Senhor, continue a me transformar. Vamos ficar em pé. Sim, Senhor, continue a nos transformar. Precisamos e queremos, Senhor, ser transformados da água para o vinho, transformados daquilo que rege e habita em nós, da nossa carne, das nossas fraquezas, e sermos transformados em seres espirituais.
Gente que vai dar muito mais do que um quase vinho, um vinagre ao Senhor, mas que vai consagrar a vida ao Rei dos Reis que por nós morreu. E Rei dos Reis que vive em nós. Ajude-nos, Senhor, a entender que esse processo de transformação é diário. É vida de discípulo, é vida de aluno. É vida de gente que olha e tem vontade de crescer e não ficar na inércia, que nada mais aprende, que em nada mais é desafiado. Pelo contrário, Deus, ajude a todos que estão ao nosso redor, a começar lá em casa, Senhor, que eles sejam os primeiros a ver transformação, conversão a cada dia, e que não sejamos os mesmos de hoje, amanhã, e nem depois, e que possamos te conhecer mais e mais, para no dia do nosso encontro, Senhor, nós possamos nos alegrar por tudo o que vivemos e por tudo que a eternidade trará para nós. Assim oramos, esperamos em Ti, confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.